Olá e bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema que, de uma forma ou de outra, nos toca a todos: a arte de visitar alguém num lar de idosos. Pode parecer uma coisa simples, mas, bem, há todo um mundo de intenção e de significado por trás de uma boa visita. E para nos guiar nesta conversa, vamos olhar para duas fontes muito interessantes. Uma é do Sítio da Luz, uma residência que nos fala da sua filosofia de visitas abertas. A outra é um guia mais prático, quase um manual de instruções do coração sobre como fazer com que estes momentos contem mesmo. O que queremos perceber aqui é como é que estas duas peças, a política de uma instituição e a atitude de quem visita, como é que elas se encaixam? Quer dizer, como é que a combinação certa pode transformar uma visita, que às vezes até parece uma obrigação, num momento de verdadeira ligação humana? Vamos lá desconstruir isto. A primeira fonte, do Sítio da Luz, lança logo uma ideia que me parece quase radical: visitas abertas. E eles especificam mesmo: sem burocracia, sem horários, sem barreiras. Isto vai um bocado contra a imagem que muitos de nós temos de um lar, não é? Com aquela janela de visitas das 3 às 5 da tarde. É uma mudança de paradigma total. O que é fascinante aqui é que eles não estão só a ajustar um horário, estão a repensar a própria natureza da instituição. O modelo tradicional, com as suas regras rígidas, envia uma mensagem muito clara. A mensagem é: isto é uma instituição e a família é um visitante externo. Ao remover essas barreiras, o Sítio da Luz está a tentar recriar o ambiente de uma casa. E numa casa, pronto, o afeto não tem hora marcada. A frase que eles usam, e que é potentíssima, é: o afeto é livre. O afeto é livre, gosto disso. Mas tenho de perguntar: isso na prática não pode ser um pesadelo logístico? Como é que se gera a segurança, a privacidade dos outros residentes, o próprio fluxo de trabalho da equipa? Se as pessoas podem entrar e sair a qualquer hora? Parece um bocadinho idílico, mas Essa é a questão-chave. E é, sem dúvida, o maior desafio de implementar um modelo destes. Não se trata só de destrancar a porta. Implica uma mudança cultural profunda dentro da própria equipa. Os cuidadores, quer dizer, deixam de ser só prestadores de serviços e passam a ser gestores de um ambiente familiar. A ideia não é que haja um fluxo constante de dezenas de pessoas. É que a família se sinta parte do ecossistema. Talvez o filho passe por lá depois do trabalho para dar um beijo de boa noite ou a neta apareça à hora do almoço para comerem a sopa juntos. A política força uma integração em vez de uma separação. faz sentido. Transforma a família de um evento para parte da rotina. O texto, aliás, usa mesmo essa expressão. A família é rotina. Isso deve mudar completamente a percepção do residente, não é? Deixa de sentir que a sua vida real está em pausa, à espera da próxima visita. Precisamente. E isso liga-se à outra ideia central deles. Estar presente é cuidar. Eles argumentam que a presença da família não é um extra, não é um bónus. É uma forma de cuidado tão essencial como a medicação ou a fisioterapia. Uma conversa, um toque, partilhar uma memória. Isso tem um impacto terapêutico brutal. Ao facilitar essa presença, a instituição não está a fazer um favor à família. Está a cumprir a sua missão de cuidar do residente de uma forma holística. A responsabilidade do bem-estar é partilhada. Ok, então a instituição cria este palco ideal, este convite aberto. Mas de que serve um palco se os atores não souberem o seu papel? Uma porta aberta não garante por si só uma boa visita. E acho que é aí que a nossa segunda fonte, o guia, se torna absolutamente essencial. Ensina-nos a entrar por essa porta. Exatamente. A política cria a oportunidade, mas a qualidade da interação, essa depende inteiramente do visitante. E este guia mergulha precisamente nesses detalhes, nos detalhes práticos e emocionais. E começa logo com uma recomendação que, à primeira vista, parece óbvia. Seja positivo e alegre. Mas depois detalha: evite descarregar os seus próprios problemas, as más notícias, os dramas financeiros. A ideia é ser uma pausa bem-vinda na rotina do idoso. Sim, mas este ponto é mais delicado do que parece. É preciso ter cuidado para não se cair numa espécie de positividade tóxica. Era exatamente aí que eu queria chegar, porque, espera lá, se a pessoa que estamos a visitar está a ter um dia mau, está triste ou com dores, chegar lá com um sorriso de orelha a orelha e ignorar o estado dela, isso não corre o risco de a fazer sentir-se incompreendida?
Não pode parecer que estamos a invalidar os seus sentimentos? É um equilíbrio muito, muito fino e essa é uma observação fundamental. O guia não sugere ignorar a realidade do idoso. Se ele se queixa, a nossa função é ouvir com empatia. A questão é sobre o que nós trazemos para a visita. Trata-se de não sobrecarregar a pessoa com os nossos problemas. É como, imagine chegar à casa de um amigo que está doente e passar a visita toda a queixar-se do seu chefe. Não é apropriado, pois não. O objetivo aqui é criar um espaço emocional seguro. É ser uma fonte de conforto e leveza, não mais um fardo. É perguntar como te sentes e ouvir de verdade. Mas não responder com nem me fales, o meu dia foi horrível. Percebo a distinção. É sobre a direção da energia emocional. Não é fingir, mas ser uma presença que acrescenta em vez de subtrair. E o guia continua com conselhos muito práticos que, para mim, revelam um profundo respeito. Por exemplo, o ponto sobre ter paciência com histórias repetidas. Sim, e isso é muito mais profundo do que parece. Muitas vezes associamos a repetição apenas a problemas de memória. Mas, psicologicamente, repetir uma história pode ser uma forma de revisitar um momento em que a pessoa se sentiu importante, feliz ou ela mesma. É um ponto de ancoragem para a sua identidade. Quando ouvimos com interesse, pela 10ª vez, não estamos só a ser pacientes, estamos a validar a sua história de vida. Estamos a dizer, eu vejo-te, a tua vida importa, esta memória é valiosa. Interromper ou dizer, já me contaste isso, pode ser devastador. É quase como apagar um pedaço da pessoa. Uau! Nunca tinha pensado nisso dessa forma, como uma âncora de identidade. Isso muda tudo. E essa ideia de respeito continua noutro ponto que o guia foca. Tratar o quarto como um santuário pessoal. Pedir licença para mexer nas coisas, respeitar a sua arrumação. É um detalhe que faz toda a diferença. Viver numa instituição, por muito boa que seja, implica uma perda significativa de autonomia e controle sobre o próprio espaço. O quarto é muitas vezes o último reduto da sua individualidade. Quando um visitante entra e começa a arrumar coisas, a mudar fotografias de sítio, mesmo com a melhor das intenções, está a reforçar a ideia de que aquele espaço já não pertence à pessoa. Está a tratá-la como um objeto no seu próprio ambiente. Ao pedir permissão, ao tratar aquele pequeno espaço com a solenidade de uma casa, estamos a devolver-lhe dignidade e um sentido de posse. Estamos a dizer, tu ainda mandas aqui, este é o teu reino. É um ato de devolução de poder, no fundo. E há mais, o guia fala em ser um bom ouvinte, em não interromper, em dar espaço ao silêncio e também na importância do toque. Um abraço, um aperto de mão, uma mão no ombro. São coisas que parecem pequenas, mas São a linguagem não verbal do afeto. Por vezes, quando as palavras falham ou se tornam difíceis, o toque continua a ser um canal de comunicação primário e muito poderoso. Comunica segurança, carinho e presença de uma forma imediata. então, vamos juntar as peças. De um lado temos o sítio da luz a dizer a porta está sempre aberta, a família faz parte da casa. Do outro, temos este guia a dizer e é assim que se entra por essa porta com o coração na mão. Quando pomos as duas fontes lado a lado, o que é que emerge? O que emerge é um modelo incrivelmente coerente e interdependente. É quase como se um texto não pudesse existir plenamente sem o outro. A política de visitas abertas é fantástica, mas, bem, é uma oportunidade em branco. Pode ser preenchida com visitas apressadas, tensas, superficiais. O guia, por sua vez, oferece conselhos maravilhosos, mas que são muito mais difíceis de aplicar se tivermos de o fazer a correr, numa sala de visitas impessoal e com o relógio a contar, não é? Ou seja, a instituição cria as condições de tempo e espaço e o guia ensina-nos a preencher esse tempo e esse espaço com qualidade emocional. Parece que foram escritos em conjunto, não há uma única contradição. O próprio sítio da luz sugere levar lembranças bonitas, que é precisamente o que o guia aconselha para manter uma conversa positiva. A convergência é total. É isso mesmo. A política institucional habilita a prática pessoal. Pense no conselho do guia sobre participar em atividades com o residente. Isso é muito mais fácil de fazer se eu puder aparecer a qualquer hora para o acompanhar a uma aula de música ou uma sessão de jardinagem. É muito diferente de estar restrito a um horário que pode não coincidir com nada. A porta aberta permite que a vida seja partilhada, não apenas visitada. E a atitude correta ensinada pelo guia garante que essa partilha seja nutritiva.
Portanto, o que estamos a ver é que a responsabilidade é verdadeiramente partilhada. Não podemos esperar que os lares façam tudo. Eles podem criar o melhor ambiente do mundo, mas se a interação que ocorre nesse ambiente for pobre, o resultado final será pobre. E o contrário também é verdade, certo? Podemos ser os visitantes mais dedicados e empáticos, mas se tivermos de lutar contra regras rígidas e ambientes frios, a nossa visita perde muito do seu potencial. Exatamente. É uma parceria. A instituição tem de confiar na família. E a família tem de honrar essa confiança com uma presença consciente e compassiva. Um não funciona sem o outro. Lá está. Em resumo, o que esta análise nos mostra é que, para enriquecer a vida de quem vive num lar, precisamos de uma arquitetura de abertura por parte da instituição Sim. e de uma arquitetura de empatia por parte do visitante. Sim. São as duas colunas que sustentam uma ponte de verdadeira ligação humana. E a ideia central a reter, parece-me, é que nada disto acontece por acaso. Requer intencionalidade dos dois lados. Exige uma decisão corajosa da instituição de abdicar do controle total. E, por outro lado, exige um esforço consciente do visitante para deixar os problemas lá fora para ouvir mais do que falar. E para estar ali de corpo e alma, focado no bem-estar daquela pessoa. Não é algo que se possa fazer em piloto automático a caminho de casa. E isso leva-me a uma última reflexão, algo que os textos não abordam diretamente. Eles focam-se, e bem, no benefício para o residente. Mas e para nós, os visitantes? Quando adotamos esta abordagem, ser pacientes, ouvir a mesma história com um sorriso, deixar o stress do dia à porta e estar genuinamente presentes, o que é que isso faz a nós próprios? Como é que essa atitude transforma o que podia ser um dever pesado numa experiência que talvez nos enriqueça e nos cure a nós também?